Todos já conhecem a briga da Lagoinha Global e da Lagoinha Niterói, a Global liderada por André Valadão e a Niterói liderada por Felipe Valadão e Mariana Valadão. Por mais que muitos fiéis ficaram contra André Valadão, inclusive a sua própria irmã Ana Paula Valadão, o André ele foi irredutível. No fim das contas, a Igreja Batista Lagoinha de Niterói teve que mudar de nome e agora ficou Novos Começos. Houve a inauguração dela esse fim de semana, estava marcada inclusive para o pastor Márcio Valadão participar da inauguração. Ana Paula Valadão participou e inclusive ela tomou o microfone da mão de Felipe Valadão sem saber explicar o porquê que o pai não teria ido àquela inauguração que foi muito grande da Novos Começos. Mas todos sabemos por que o pastor Márcio Valadão não foi. Ele não foi justamente por conta desse áudio aqui, ó. Eu não sou funcionário do André, eu não sou funcionário do pai dele. Então assim, mandar alguém ligar, Foi por conta desses áudios de Felipe Valadão que o pastor Márcio Valadão se recusou a participar dessa inauguração. Claro que depois que houve essa troca de nome, André Valadão não se pronunciou sobre o caso, até porque ele não teria nada para falar, porque a exigência foi da parte dele. Ele sim exigiu que tirasse o nome da Igreja Batista Lagoinha Niterói, justamente para não haver confusão, conforme ele alegou no processo. Mas o interessante é que mesmo depois desses áudios aí de Felipe Valadão falando do pastor Márcio Valadão, chamando ele de velho e coisa e tal, vocês perceberam que mesmo assim ele gravou um vídeo justamente falando sobre essa inauguração e da junção da família. Embora, mesmo ele falando da alegria dele, da família, incluindo Ana Paula Valadão, Mariana Valadão e André Valadão, nós sabemos que a situação ainda continua pegando fogo. Não há, assim ainda, uma união entre os três, porque tudo aconteceu justamente por conta dos nomes. Claro que não faz muito sentido, até porque André Valadão falou que a igreja dele, o conceito é diferente da Igreja Batista Lagoinha pro lado de cá. Só que ele não falou se ele estaria certo dentro de um contexto evangélico ou se a Lagoinha de cá estaria dentro de um contexto evangélico e fora dele. Enfim, uma confusão, mas no fim das contas, todos nós sabemos que é simplesmente uma divisão, basicamente é uma divisão de bens. A princípio, foi-se montada essa igreja no Rio de Janeiro com a permissão do pastor Márcio Valadão. Só que ele foi omisso. Na minha opinião, o pastor Márcio Valadão ele foi muito covarde em se pronunciar sobre esse assunto. Ele ficou quieto o tempo todo, inclusive o próprio Felipe Valadão chegou a falar em algumas postagens, o esposo de Ana Paula Valadão também se pronunciou sobre isso e nós só vimos a omissão do pastor Márcio Valadão. Ele não se meteu nessa história. Resolveu-se da melhor maneira possível? Creio eu que não, porque agora fala-se de novos começos, porque vai ser difícil emplacar e assegurar o nome dessa nova igreja, porque já estava estabelecida como Lagoinha. Era pra gente de cá uma vertente da Lagoinha, mas na cabeça de André Valadão não era uma vertente, era uma igreja totalmente separada do ministério da Lagoinha. Mas enfim, agora tudo indica que essa polêmica envolvendo André Valadão acabou, pelo menos nessa troca de nome. Mas eu tenho absoluta certeza que continua essa intriga familiar. O descontentamento de Mariana e Felipe, o descontentamento de Ana Paula Valadão, e acredito que quem está confortável nessa situação é somente André Valadão, que venceu a causa, e o pai dele que ficou omisso, não deu pitaco em nenhum momento. Mas eu acredito que de alguma maneira também ele está feliz com essa situação, porque ele não se pronunciou de forma contrária em momento algum. Pastora Ana Paula Valadão está com a gente aqui. Vamos lá, gente, vamos honrar a nossa pastora, que veio dos Estados Unidos para honrar a gente, está com a gente aqui. Eu quero agradecer a Deus esse momento lindo de participar aqui com a minha irmã, meu cunhado, com a nossa família, Igreja Novos Começos. E eu quero dizer que a Igreja Diante do Trono e muitas outras igrejas com essa visão de reino estão celebrando esse novo começo. E
já que eu invadi a programação mesmo, eu quero dizer para vocês que na quinta-feira a gente foi pego de surpresa, porque não sei explicar, quem está nessa decisão é que tem que explicar. Mas o meu pai, ele ia estar aqui, mas de repente ele pegou um avião e não veio para cá e foi para outro lugar. Então a passagem dele estava comprada para ele estar aqui, tá bom? Mas eu não sei explicar porque eu não participei dessa decisão dele não vir. Então só para dar essa satisfação, porque eu acho que eu é que tinha que dar essa satisfação aqui. Então, gente, hoje é um novo dia. Que Deus nos abençoe. E eu tô aqui! A Ana já deu uma pincelada. Nosso pastor, infelizmente, não pôde estar conosco. Que a bendita graça do Senhor Jesus, de um modo tão maravilhoso, possa continuar repousando de uma maneira tão gloriosa sobre esta igreja que enche o meu coração. Me lembro quando vim aqui a primeira vez, exatamente para também mostrar e derramar sobre a igreja, sobre o pastor Felipe, sobre a Mariana. Naquela época eu não tinha ainda os 3 filhos, mas quando eu vejo de uma maneira tão linda, não apenas a minha família tão amada e querida, mas vendo também como que Deus tem derramado a sua bondade, a sua misericórdia sobre a igreja. A mudança de um nome é apenas uma mudança de um nome, mas por outro lado, é algo que traz ao nosso coração também algo tão celestial. A igreja agora tem o nome de Novos Começos. E a palavra diz que novos começos a cada amanhecer, Deus renova sobre nós as suas misericórdias. E são as misericórdias do Senhor a única causa de não sermos consumidos. A cada amanhecer. E eu oro para que realmente não apenas a placa muda, mas que haja dentro do coração de cada ovelha, cada vez essa paixão maior, o zelo pelo Senhor e o amor pela paixão das pessoas. Como eu sei que o pastor Felipe, como a Mariana, e agora os 3 netinhos que eu tenho aí, estarão sempre cumprindo a boa, perfeita e gloriosa vontade do Senhor. Se cada dia Deus nos oferece um novo começo, eu oro para que cada dia a igreja possa ter sempre esse novo começo. Eu os abençoo. Eu os abençoo, eu os abençoo, para que não apenas o pastor Felipe, a pastora Mariana e os meus netinhos possam perceber cada vez mais e mais que vale a pena servir o Senhor, honrá-lo e, acima de tudo, juntos proclamarmos o nome do Senhor. Um abraço, um beijo, não apenas para a minha família, o pastor Felipe, a Mariana, meus 3 netinhos, mas, acima de tudo, todos vocês, como igreja, vão trabalhar juntos, proclamando, amando o Senhor e levando milhares e milhares de pessoas a experimentarem um novo começo, não apenas em Niterói, no Rio de Janeiro, pelo Brasil e até os confins da terra. Graça e bendita paz.